42ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, dia 12 de novembro de 2025. Presentes pela ordem decrescente de antiguidade, os excelentíssimos senhores desembargadores Antônio Abelardo Benevides Moraes, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que preside esta sessão, e o desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, representando o Ministério Público, a doutora Procuradora de Justiça, estimada doutora Sônia Bandeira. Já estou visualizando aqui no modo virtual. E representando a Defensoria Pública, boa tarde, doutora Sônia. E pela Defensoria Pública, o doutor Raimundo Pinto, que se encontra presente à minha direita, à minha esquerda, perdão. Em primeiro lugar, colegas, indago sobre a ata da sessão anterior, se tem alguma observação ou retificação a fazer. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada, a secretaria anota e vamos adiantar que os processos retirados de mesa ou de pauta se encontram relacionados na tribuna dos advogados, além de que foram objeto de comunicação pela Secretaria da Câmara, seja por e-mail, WhatsApp ou até mesmo de forma presencial. Vamos dar início, colegas, chamando a julgamento os processos retirados, adiados da sessão anterior. Eu pedi preferência? Não, né? Só os adiados da sessão anterior. Vamos iniciar por eles. Eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 301 da pauta. O agravante é empreendimentos diversionais Passaré Limitada e a agravada é Boom Entretenimento Limitada, Francisco José Leite Filho e outros. Quem requereu sustentação oral para falar pela parte agravante foi a doutora Lívia Barbosa Gurgel, inscrita na OAB Ceará sob o número 37.560A. Doutora Lívia Barbosa Gurgel se encontra presente? Doutora Lívia Barbosa Gurgel, chamada a realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera, encontra-se ausente, de maneira que passo de logo a anunciar o resultado do julgamento, que já se encontra unânime, que é no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme o voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Julgamento agora encerrado. Na sequência da relatoria do desembargador Gomes Correia, chama a julgamento a apelação civil número 310 da pauta do PJE. O apelante é Banco Itaú Consignado S.A. Também apelante, Banco Agiplan S.A. E o apelado é o senhor José Arimateia da Silva. Para falar pelo Banco Itaú Consignado, requereu sustentação oral o advogado Marlon Gonçalves Sanches, inscrito na OAB do Rio de Janeiro, sob o número 114.362. Doutor Marlon se encontra na sala? Desembargador Emanuel Leite Albuquerque, boa tarde. Boa tarde, desembargador presidente. Meus cumprimentos. Meus cumprimentos respeitosos a Vossa Excelência também, desembargador Albuquerque. E já apregoei o processo 310 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Correia, faltando o voto de Vossa Excelência. Deixa só um minutinho aí.
Nem tinha votado, né? Botar aqui essa sequência. Eu estou acompanhando, Excelência, mas eu acho que já tinha votado nesse. Agradeço ao desembargador Eu Emanuel não tinha Albuquerque. votado, não sei o que é que eu estou Então, correndo. proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do Banco Itaú Consignado S.A. e, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação do Banco Agiplan S.A. Repito, julgamento unânime e agora, neste momento, encerrado. Vamos agora para os pedidos de sustentação oral requeridos de forma presencial. E, em primeiro lugar, eu chamo a apelação civil número 39, da pauta do PJR, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. A apelante é Valdir Ivo Lima e também a apelante Luziana Gonçalves de Souza. A parte apelada é José Bandeira Paiman e outros. Quem requereu sustentação oral para falar pela parte apelada foi o advogado Davi Gurugel Dumont, inscrito na OAB Ceará sob o número 39.626A, como também o doutor Tiago Albano Ferreira de Matos Filho, inscrito na OAB Ceará sob o número 16.781-A. Advogados Davi Gurgel e Tiago Albano se encontram na sala. Os advogados que requereram sustentação oral para falar pela parte apelada não compareceram, de maneira que eu já anuncio o resultado do julgamento, que se encontra unânime, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O julgamento se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 133, da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. O apelante é Pedro Josino Pontes. E o apelado é Francisco Célio Soares de Vasconcelos. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Ítalo Farias Braga. Boa tarde, doutor Ítalo. OAB Ceará 35.020-A. Boa tarde, doutor Ítalo. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Perfeito. Gente. Posso iniciar, Excelência? Obrigado. Bom, inicialmente cumprimento essa Câmara por mais uma sustentação oral, na pessoa do desembargador Zé Ricardo, que preside aqui a Câmara e que preside os trabalhos com a maestria de sempre, desembargador Abelardo, que teve o cuidado e a atenção de ler, votar e relatar esse processo, desembargador Carlos Augusto, que aqui acompanha, desembargador Emanuel, que está na forma virtual, os demais membros serventuários do Poder Judiciário que permitem que a gente tenha esse momento. Compreendo que as sustentações orais elas são momentos de eventual esclarecimento e momentos nos quais a gente pode eventualmente trazer uma visão além daquela da estrita literalidade. E é por isso que nós sempre possível, estamos aqui construindo as eventuais sustentações e tentando esclarecer aqueles pontos que são possíveis dentro daqueles processos que nós atuamos. Então, agradeço a atenção de todos que assistem e passo diretamente aqui ao método para que nós possamos ser proveitosos com o tempo. Afinal, temos muitas sustentações para fazer e o nosso tempo é relevante. Enfim, não vamos
ocupar a tribuna de forma desnecessária. Bom, esse processo aqui, ele se trata de uma execução, na verdade, de uma ação monitória referente à cobrança de cheques. E nós temos alguns pontos essenciais que, ao nosso ver, não foram efetivamente apreciados da forma correta durante a sentença, e por isso nós sustentamos a defesa em apelação. Bom, para que nós possamos organizar as falas, eu digo que nós temos dois pontos essenciais aqui. Primeiro é a análise da eventual prescrição desses títulos, e falo isso de uma forma preliminar, a análise dos próprios fatos, e em seguida falar um pouquinho dos fatos que são relevantes para que a gente possa atribuir e compreender corretamente a dimensão desse processo. Bom, primeiro, em relação à prescrição, o que nós pleiteamos é a aplicação de entendimento simulado, que é o entendimento simulado de que o prazo prescricional das ações monitórias, ele inicia a partir do dia seguinte à data inscrita na cárpula. E por que nós falamos isso? Porque a cárpula, esse cheque, ele foi emitido em julho de 2006. E se emitido em julho de 2006, o prazo prescricional dele deveria ter sido até julho de 2011. Entretanto, se considerou na sentença a data de apresentação. E veja como se criaria aqui, como se deixaria à mercê de uma das partes a criação do prazo prescricional, se nós admitíssemos que a data de apresentação seria efetivamente a data desse título, ou a data para eventual ponto do tempo de prescrição. Nós permitiríamos que o exequente, ou que aquele que cobra o cheque, pudesse escolher livremente a data e dissesse, não, vou deixar para apresentar na data que eu quero, para assim poder escolher optar por não estar prescrito, por estar fora do prazo prescricional. E foi exatamente esse o fato ocorrido aqui. Bom, em suma, esse cheque ele foi emitido em 2006 e foi colocado uma data aleatória de apresentação. Ele foi apresentado em 2008. E somente então, no limite do eventual prazo prescricional, é que se teria, no prazo prescricional pela data de apresentação e não pela data de emissão, que se teria ajuizado essa demanda. Esse entendimento do juízo, que a data correta seria a data de apresentação e não a data de emissão da cárpula, ele é um entendimento contrário ao entendimento efetivamente simulado e contrário à jurisprudência dominante no tema. É por isso que nós entendemos que, antes de analisar efetivamente o mérito, antes de analisar as questões essenciais desse processo, nós teríamos que passar por essa questão da eventual prescrição. E acrescento ainda a informação, porque acredito que seja relevante, que ainda que se tratasse de eventual cheque pré-datado, o que nós não admitimos nesse caso, mas ainda que fosse o caso, mesmo aos cheques pré-datados, o entendimento da jurisprudência é que os prazos prescricionais, eles se iniciam a partir da data de cárpula. E falo data de cárpula, e explico até para compreender a jurisprudência da matéria. A data de cárpula é a data que foi marcada no próprio título, independente de qual seja. Então, veja, ainda que eu tivesse, por exemplo, pré-marcado para uma data futura, eu tinha que ter uma data de cárpula, e a data que vale a data de cárpula. A data de cárpula desses cheques, ela é de 2006 e não de 2008, não da data de apresentação. É por esse motivo que nós entendemos efetivamente que se trata de um cheque efetivamente prescrito. Ainda assim, caso superada essa tese, o que nós esperamos que não seja superado, mas enfim, caso superada a tese, nós temos que discutir a própria causa da bend. E aí explico. Nesse ponto, me parece que o juízo ele incorreu num erro de direito comercial. Eu sei que direito comercial não é a disciplina mais afeta da maioria das pessoas. Na faculdade, nem todo mundo gosta de direito comercial, de direito empresarial, mas as explicações de empresarial 2 de títulos de crédito, elas são bastante coerentes a isso. E o que é que ela diz? O que é que se fala em relação à apresentação de causa da bend? Ela diz, olha, é desnecessário, é desvinculada a causa da bend nas circulações dos títulos de crédito. E isso é verdade, isso ninguém discute. Então, veja, se eu recebo, por exemplo, um cheque do desembargador Abelardo e eu repasso ao desembargador Carlos Augusto,
desembargador Carlos Augusto não tem que questionar qual foi a origem do meu negócio com o doutor Abelardo. Entretanto, na relação originária, é sempre necessária a apresentação da causa debende. Se assim não fosse, nós permitiríamos o escamoteamento, nós permitiríamos a ocultação de atividades ilícitas simplesmente pelos títulos de crédito. Ou eu poderia usar um título de crédito para compra de drogas? Não poderia. E por que não posso? Porque, em relação à causa originária, a gente tem sim a vinculação. E veja, nesse caso, nós temos um grave vício quanto à causa originária. A causa originária que é atribuída pela parte autora, e fala, ela atribui isso já no momento bem posterior, mas enfim, aqui é atribuída é a suposta negociação pela saída dele de uma empresa. Entretanto, as próprias datas não fecham, as próprias datas são incoerentes. De fato, ele entrou dentro dessa empresa, ficou 15 dias dentro dela e saiu em momento posterior, de modo que não há qualquer relação fática. Inclusive, isso foi trazido dentro do arcabouço probatório, foi feita a instrução na qual foi discutido isso. E foi levantado durante o momento instrutório, foi levantado durante o momento probatório qual seria efetivamente a causa de origem. E esse cheque, na verdade, ele era um cheque de garantia. Ele foi, na verdade, uma garantia apresentada porque eles tinham uma relação pessoal, o Pedro Josino e a parte apelada, elas tinham uma relação pessoal. Foi dado esse cheque a título de garantia e esse cheque seria eventualmente devolvido depois. Entretanto, em razão da ruptura política que aconteceu entre eles, e isso eu falo porque foi fato, inclusive, público na região, em razão da ruptura política que teve entre eles, ele decidiu não mais devolver esses cheques. Esses fatos foram, inclusive, levantados, foram, inclusive, suscitados durante o período da instrução e foram efetivamente discutidos. O juízo, na sentença originária, ele basicamente passa por cima disso, entendendo que o cheque por si ele é prova da causa debende, o que, a nosso ver, não é possível, não é viável, e por isso nós entendemos também que deveria ser reformada a decisão nesse sentido. É nesse sentido que nós pedimos, primeiro, reconhecimento da prescrição desse título. Caso superado, nós pedimos a reforma para o reconhecimento da improcedência dessa ação munitória. É nestes termos que pedimos deferimento, Excelência. Agradeço o Ítalo. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Abelardo Benevides. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais colegas, a doutora Sônia, que representa o Parquet, o Raimundo Pinto, a Justiça Pública, aos eminentes advogados, os servidores e as pessoas, todos os demais que nos acompanham nas redes sociais. Eu queria, antes de, presidente, pedir a Vossa Excelência, antes de reportar especificamente a este caso, pedir bem a todos, que aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de apreciar, mesmo aqui na ambiência da Câmara, detalhe por detalhe, mas hoje não vai ser possível, eu tenho que fazer um resumo do resumo. Só eu tenho 7 pedidos, 7 não, 9 pedidos de sustentação oral. Se eu for passar 15 minutos cada um, vamos chegar aqui à meia-noite, né? E tem um dos outros colegas, os 3 colegas. Então, peço essa compreensão, mas vou fazer o resumo do processo, mas certamente os autos no voto são, todos eles, abordados todos os detalhes. Questões, desde as questões preliminares, prejudiciais, cada um dos argumentos, embora se saiba que o juiz não está obrigado a abordar todos, um por um, a gente procura abordar. Então, com esse registro inicial, em relação a todos esses outros 9 processos, né, esses outros 8, eu quero aqui, embora cumprimentando aqui, renovando, cumprimento especificamente do Ítalo pela excelência da sustentação objetiva, eu quero, já deixou mais ou menos antevisto a natureza do litígio entre pessoas amigas, sócias, que em determinado momento da vida, por motivos diversos ou outros, trilharam caminhos diferentes. E sobejou aqui, quiçá que não tenha havido nada de mais forte no âmbito pessoal, esse litígio.
escorado aqui nesta ação de cobrança fundada em cheque. O cheque prescreveu, a parte não apresentou e depois entrou com ação, a cobrança, né, ordinária, na forma da lei. Duas teses, basicamente, aqui. A do apelante, embora o doutor não tenha feito mais carga nisso, mas a afirmativa de que, pelas amizades, sociedades e tal, um fez um favor, fez um empréstimo ao outro. E, em contraparte, a parte ré diz que não. Houve, sim, esse cheque foi para assumir a obrigação pela retirada dele como sócio da sociedade e tal, a venda da Fiat, etc. Então, essas duas teses. Então, o juiz se escorou na prova dos autos e eu estou fazendo o reexame também nesse contexto. Primeira questão da prescrição, tão bem apontada aí pelo doutor Ito na tribuna, mas eu já adianto que eu estou negando, tal qual o magistrado de origem, a inépcia da inicial, eu aqui enfrento, trapo e rejeito, e a questão da prescrição, mostrando exatamente isso, que o cheque, na mesma praça, conforme diz a antiga lei cheque, deve ser apresentado em 30 dias e em outra praça, 60 dias. 6 meses para o manejo da ação respectiva executiva. E, a partir daí, a lei cheque já prevê o prazo de 5 anos. Então, nesse contexto aqui, convém ao gabinete advogado, estou afastando, como foi afastado na origem, porque conta aritmética, somando todos os prazos, entrou com a ação, manejou a ação, protocolizou a ação antes dos 5 anos. E ainda tem uma controvérsia, porque o apelante sustenta que a emissão seria ser de 2006 e não há aqui o respaldo nos autos. Então, eu estou rejeitando a prejudicial e, no mérito, dentro do contexto dos autos, olhando toda a prova produzida, esse rompimento na relação comercial, e considerando, eu sempre digo aqui, o juiz, eu não estou Aldenor Sombra da terra lá do nosso presidente, ele deve estar há quantos anos lá? Mais ou menos 10 anos, por aí. Bastante tempo que ele está lá. Eu também não, só de nome a gente vê. Eu sei que ele é antigo lá em Sobral e está mais próximo dos fatos. Esses fatos, certamente, eles são murmurados na cidade. Não precisa nem ver do cotovelo, né, presidente? Então, o fez com muita segurança, a sentença, inclusive abordando as questões fáticas, que ele dá destaque, e eu destaco aqui. Proposto o depoimento pessoal do réu apelante, do próprio apelante, reforça o vínculo familiar e comercial entre as partes e confirma que seus filhos detinham participação na empresa que sucedeu à concessionária Fiat na comarca, o que robustece a tese de que o título foi emitido no contexto dessa operação empresarial. E, de outro lado, o apelante não produziu prova do alegado empréstimo, do valor do cheque, não há documento nesse sentido, não há testemunho, não há nenhum indício. Então, a questão da devolução, o doutor não abordou, mas eu abordei aqui, da sustação, que é uma faculdade, mas não vai mais além disso. Também o juiz julgou improcedente a pretensão de abuso de direito, dano moral, em âmbito reconvencional, que realmente a parte exercer o direito dela, querer protesto, entrar com ação. Então, presidente, com essas considerações, e eu espero nos próximos abreviar mais,
eu estou condizendo e negando provimento à insurgência, mantendo a sentença nos termos em que posta. Eu voto. Agradeço, desembargador Abelardo. Como voto, desembargador Leite Albuquerque. Desembargador Manuel. Pois não, senhor presidente, renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao desembargador o desembargador Abelardo, relator, o desembargador Carlos Augusto, o nosso defensor público, e eu não estou visualizando, tinha visto antes a doutora do Ministério Público, a doutora Sônia. Sônia Bandeira, está no modo virtual. Isso, pronto. Eu já acompanhei, Sua Excelência, o relator do sistema provisório, entendo que não há prescrição, até porque não havia se fluído, ou não fluiu, o prazo de 5 anos, né, para a propositura, e que essa sustação ela jamais teria o condão ou o poder de desobrigar, né, ao devedor o pagamento existente ou colocado na cártula, né? Então, é dentro disso aí, né, continua a presença de obrigação líquida certa e exigível, né, e o dever de pagar é irrespondível. Então, acompanho, repetindo, acompanho Sua Excelência o relator na sua integralidade. Agradeço, desembargador Manuel. Na sequência, voto eu, e eu, em primeiro lugar, cumprimento o doutor Ítalo Braga pela aguerrida sustentação oral, mas adianto que aqui não há outro caminho, desembargador Albuquerque, a não ser aquele perfilhado pelo eminente relator, que vota, proferiu um judicioso voto pelo desprovimento do recurso de apelação. Isso porque, realmente, a prescrição defendida pelo apelante ela não ocorreu na espécie. A cártula foi emitida no dia 10 de agosto de 2008 e, no mês seguinte, em 27 de agosto de 2008, foi realizado o protesto desta cártula, evidenciando que não transcorrera o prazo prescricional de 5 anos, como muito bem repeliu o eminente relator. E com relação à tese defensiva de que esse cheque teria sido emitido por favor pessoal, não há a menor comprovação disso nos autos. Antes, pelo contrário, a comprovação aqui é no sentido de que esse cheque foi emitido em razão de um negócio jurídico subjacente, que foi a cessão de cotas de uma sociedade empresarial. De maneira que o voto do eminente relator está bastante sólido, fundamentado, no sentido de que o protesto foi legítimo dentro do prazo cambial e se tratou, na verdade, de um exercício regular de direito. Inclusive, desembargador Abelardo Benevides, a tese de julgamento afirmada por Vossa Excelência no seu respeitável voto está bem didática e cristalina, que diz o seguinte: a sustação de cheque sem causa legítima não afasta o dever de pagamento nem impede o protesto regular do título, que não configura ato ilícito ou dano moral indenizável. Com estas considerações, eu também acompanho o voto do eminente relator e proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. E cumprimento mais uma vez o doutor Ítalo Braga com o trabalho. Pela sustentação, julgamento encerrado. E, senhor presidente, só cumprimentar o advogado que fez a sustentação oral. Obrigado, excelência. Meus cumprimentos. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 53 da pauta do PJR, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Agravante é Amanda Maria
Bruno Montenegro Viana e o agravado é Luiz Antônio Gomes Viana. Pela parte agravante, requereu sustentação oral o advogado Anderson da Silveira Serafim, inscrito na OAB Ceará sob o número 33.386. Boa tarde, doutor Anderson. Boa tarde, presidente. Vai ver o que é, não? Doutor Anderson, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensado. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Obrigado, presidente. Gostaria inicialmente de dar boa tarde a todos. Ao desembargador presidente relator, Ricardo Vidal Patrocínio, desembargador Abelardo, Carlos Augusto, desembargador Manuel Leite Albuquerque, presente virtualmente, membro do Ministério Público, os demais servidores e meus colegas e colegas advogados e advogadas aqui presentes. Esses autos de agravo, desembargador relator, ele trata de um pedido na primeira instância de alteração de guarda de ambas as partes, por parte do genitor e por parte da genitora. Embora o pedido seja o mesmo de alteração de guarda, eles têm fundamentação completamente diferentes. Enquanto o genitor busca uma vingança pela perda de controle que vai ser demonstrada nos autos, a genitora busca proteger o melhor interesse das crianças. E eu inicio a minha sustentação, desembargador Ricardo Vidal, pleiteando que esse julgamento se dê pela perspectiva de gênero, conforme a resolução 492 do CNJ. Porque nesses autos existiu violência física, psicológica e patrimonial. Então, eu peço do judiciário um olhar sensível sobre essa situação. O debate sobre a guarda dessas crianças, são 4 crianças, uma de 3 anos, uma de 5, uma de 6, uma de 8. Ela se iniciou a partir de uma ruptura da relação de controle que foi formalizada através de um acordo de divórcio. Esse acordo de divórcio, pago por um advogado, contratado pelo genitor, e sem a genitora ter nenhuma assessoria jurídica, e no momento de total fragilidade diante daquele divórcio ali iminente, se estabeleceu diversas cláusulas completamente absurdas. Vou falar apenas algumas delas, né? Mas se pactuou uma limitação de horário para que a genitora esteja em casa. Se pactuou a proibição da genitora sair do município de Fortaleza. Se pactuou que para a contratação de uma babá para cuidar das crianças, essa contratação precisava passar pela anuência do genitor. Se pactuou a proibição dos familiares maternos de estarem com as crianças sem ausência da genitora. Se pactuou a obrigação da genitora de apresentar todos os seus extratos bancários, dentre várias outras cláusulas completamente absurdas, excelência. E o que é que a gente identifica a partir desse acordo? Que existia um verdadeiro controle do genitor na vida da genitora. Esse controle, que sempre existiu durante o matrimônio, ele se perpetuou através do acordo de divórcio, mesmo após o divórcio. E isso resultou em imensuráveis violações. As violações que antes eram físicas, e essas violações físicas foram devidamente comprovadas nos autos das medidas protetivas deferidas em favor da genitora, elas passaram a ser violências psicológicas e patrimoniais. O genitor, que defende que ele busca o melhor interesse das crianças, ele retirou o carro, o veículo de locomoção da genitora, para que a genitora passasse a andar de Uber com 4 crianças. O genitor não anuiu com a contratação de uma babá porque ele não aprovava aquela babá específica, dentre várias outras
situações de agressões que foram constatadas nos autos de origem e devidamente reportadas nesses autos de agravo. Então, essa relação, desembargador Ricardo Vidal, ela é completamente desfigurada, ela desfigura a guarda compartilhada. Como que dois genitores podem exercer a guarda compartilhada, aquela guarda que se pressupõe um mínimo de diálogo entre os dois genitores, para se decidir onde as crianças vão estudar, qual a psicóloga que vai fazer o acompanhamento psicológico, quais as atividades extracurriculares que serão realizadas. A guarda compartilhada, ela se pressupõe isso, um mínimo de diálogo plausível, para que haja uma decisão sobre o bem-estar daquelas crianças. Isso não se identifica nesses autos, muito pelo contrário. O que se identifica são graves agressões por parte do genitor em desfavor da genitora, inclusive com medida protetiva deferida. Isso não é só. O genitor, ele busca para si a reversão da guarda compartilhada para unilateral em seu favor, a mudança do lar de referência e a reversão do regime de visitação. Mas o genitor nunca foi presente, nem quando os ora litigantes eram casados. Mas agora será presente. O agravado, ele é empresário, famoso empresário, dono de uma rede de 38 postos de gasolina, nunca participou sequer de Dia dos Pais do colégio, mas agora quer a guarda unilateral de seus filhos e a reversão do lar de referência. O pedido feito pelo agravado é totalmente incoerente com a própria narrativa dos autos, Excelência. E diante desse cenário de violação que é demonstrado nos autos, o que se pede é que essa guarda seja revertida, unilateral, em favor da genitora, diante da impossibilidade do exercício da guarda compartilhada. É o que se pede nesse agravo. Muito obrigado. Agradeço, doutor Anderson Serafim, pela objetiva e judiciosa sustentação oral. Mas, colegas, como bem disse o nobre causídico, nós estamos aqui diante de um agravo do instrumento em que é agravante a senhora Amanda Maria Bruno Montenegro Viana, em que ela pretende a guarda unilateral dos filhos. Essa guarda ela foi estipulada em ação de divórcio, mediante acordo entre as partes, em que se decidiu que a guarda seria na modalidade compartilhada entre os cônjuges. E tanto a parte ora agravante como a parte agravada requereram, perante o juízo de primeiro grau, a modificação dessa guarda compartilhada, cada qual visando trazer para si a guarda unilateral. O que se extrai dos autos aqui é um processo em que há uma litigiosidade muito grande entre as partes, né, que não é de modo algum recomendável se modificar esses termos dessa guarda compartilhada sem que antes haja uma instrução probatória e a produção de uma prova técnica acerca de qual seria o melhor interesse das crianças. De maneira que o meu voto é um voto extenso e eu analiso a miúde todas as questões levantadas pela parte agravante, mas que eu posso resumir no sentido de que os principais argumentos trazidos pela agravante, eles dizem respeito a situações anteriores ao estabelecimento dessa guarda compartilhada, desembargador Velar. E a escalada de beligerância entre os genitores dessas crianças, ela não recomenda de forma alguma que o judiciário intervenha para atribuir ao pai ou à mãe uma guarda unilateral, repito, sem que antes haja uma produção de prova escorreita, técnica,
né, que possa sinalizar para qual dos genitores deve ser dirigida essa guarda, de maneira que, ausente essa prova, não vejo como se destinar essa guarda, seja ao genitor, seja à genitora, de maneira que, no momento, a melhor solução é manutenção da guarda, tal como decidido no acordo realizado entre as partes. Inclusive, eu posso também salientar que o pedido de modificação do regime de guarda ele pode ser reavaliado após um estudo multidisciplinar, né, que será conduzido no âmbito do juízo de primeiro grau, evitando-se alterações abruptas na convivência dessas crianças. De maneira que, com essas considerações, em resumo, caros colegas, dentro de poucos minutos, o nobre causídico terá acesso ao inteiro teor do voto, eu decido votar pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Como vota o desembargador Correia? Pois não, senhor presidente, eminentes pares, cumprimentando ao desembargador Abelardo, desembargador Emanuel, doutor Raimundo Pinto, doutora Sônia, procuradora de Justiça, os advogados e advogadas aqui presentes. Senhor presidente, a guarda compartilhada legalmente, se não me falha a memória, é uma lei de 2014, creio eu que sim, 2014, talvez do final do ano, de dezembro de 2014, mais precisamente no dia 14, dia 10, ela tornou a guarda compartilhada a regra, né? E no processo desse que nós temos aqui, foi um acordo que foi feito no ano passado, né? Houve a anuência, houve uma guarda alternada em abril e maio do ano passado, e em juízo eles ratificaram dia 22 de junho de 2024. Portanto, pouco mais de um ano, o acordo foi homologado no dia 11 de julho de 2024. E entendo que é um tanto quanto prematuro o judiciário invadir essa esfera dos participantes na relação processual, a fim de atribuir a um ou ao outro, como Vossa Excelência colocou agora há pouco, a guarda de forma unilateral. Creio eu também, como o entendimento de Vossa Excelência, que deve ocorrer um estudo multidisciplinar, né? Assistente social, psicólogas, né? De forma que eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Correia, como vota o desembargador Abelardo Benevides? Presidente, eu tive no voto de Vossa Excelência, sinal muito bem lançado, como de costume, e a demanda que todos nós temos grande preocupação, né, maior, todas elas são importantes e nos preocupam. Isso quando envolve menor, incapaz, idoso, sempre a gente põe lupa, né? E eu também enxerguei no mesmo, dentro das circunstâncias fáticas aí, a minha direção de Vossa Excelência, então estou a ratificar o voto que já proferi, acompanhando Vossa Excelência. Agradeço, desembargador Abelardo, e então eu proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme o voto do relator. Desembargador José Ricardo dá o patrocínio e o julgamento está encerrado. Eu cumprimento mais uma vez o doutor Anderson da Silveira Serafim pela sustentação oral pela Diacão. Obrigado, presidente. Desejo um ótimo sucesso. Igualmente. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 119, da pauta do PJR, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. Apelante é Rosimeire Freitas de Castro Alves. E o apelado é Carlos Antônio de Castro Alves. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Van Basten Nobre Uchoa. O AB Ceará número 30.436. Doutor Van Basten. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Doutor Van Basten dispensa a leitura do relatório.
Pode ficar à vontade aí. Temos... dispensa a leitura do relato? Dispensa. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Primeiramente, saúdo a todos dessa iminente Câmara, que faço na pessoa do desembargador presidente José Ricardo Vidal Patrocínio e na pessoa do desembargador relator, doutor Antônio Abelardo. Senhores, vou tentar ser o mais breve possível nessa minha sustentação, dado que ainda tem tantas outras. O processo do qual eu venho tratar aqui nessa tarde, ele se originou de uma separação entre a apelante, a senhora Rosemary Freitas de Castro Alves, e o apelado, o senhor Carlos Antônio de Castro Alves. Dada a separação, o senhor Antônio de Castro Alves, o senhor Carlos Antônio de Castro Alves, ele ajuizou a presente ação, requerendo que o judiciário estipulasse uma pensão compensatória em razão da separação de corpos. Ocorre, excelências, que, com todas as vênias ao entendimento do juízo de primeiro grau, nós entendemos que o juízo partiu de alguns pressupostos que de uma análise, infelizmente, correta para a nossa cliente, a senhora Rosemary. Na sentença, excelências, a senhora Rosemary foi condenada ao pagamento de 4 salários a título de pensão compensatória. Porém, o juiz de primeiro grau sequer estipulou um prazo para findar esse pagamento, afastando, assim, dentre outras tantas coisas, a questão da temporalidade, né, de ser um instituto temporário que é próprio da pensão compensatória. Para além disso, excelências, nós compreendemos que o juízo ele partiu da suposição de que o apelado ele teria comprovado uma hipossuficiência clara e manifesta com relação ao apelante. Contudo, excelências, como ficou demonstrado durante todo o processo de conhecimento, se tem por informação que o apelado ele trabalhava como Uber, ele tinha essa renda, que ele constituiu uma empresa após a separação de corpos e que, para além disso, ele fazia a administração dos imóveis que o casal tinha realizado, tinha adquirido durante a constância do casamento. Dessa forma, fica claro que não há uma hipossuficiência, uma necessidade de pensão compensatória para o apelado. Para além disso, reforço novamente que o juízo de piso ele não chegou a instituir uma constância, um prazo temporal para a pensão compensatória, ou seja, transformou numa pensão ad eterno para uma pessoa que pode vir a reconstruir o patrimônio após a separação. Nesse sentido, excelências, comprovado que não há outro fator também que é importante, que o juiz de piso se baseou, foi a existência de uma empresa que ficou sobre a administração da apelante. Excelências, é importante trazer aqui que a empresa ela possui dívidas que tem que ser pagas, que com isso não trazem uma disparidade. É outro ponto que reforça que não há uma disparidade entre a questão de valores, né, de recebidos entre as partes. Com isso, continuar com a pensão compensatória de R$4.000, nós entendemos que é onerar demais a apelante frente a esse quadro fático. São essas as nossas razões pelas quais nós pedimos o provimento da apelação e que seja afastada a pensão compensatória ou reduzida, caso Vossas Excelências entendam nesse sentido. Obrigado. Agradeço, doutor Van Basten. Com a palavra, o relator, desembargador Abelardo Benevides, para proferir o voto. Renovo os cumprimentos a todos e a todas. Agora,
o destaque para o doutor Lopes pela justificação oral, pergunta. Eu digo aqui sempre, quase todas as sessões, gosto muito de ouvir os advogados. Faz a gente meditar, às vezes até muda, entende? Mas aqui não é o caso. É só adiantar. Como visto, a questão alude à separação de um casal, né, que tinham e tem ainda uma empresa comercial, restaurante, pizzaria, supostamente conhecido, a Maraponga, né? Vou citar o nome aqui para não fazer o comercial dele. Mas no meu voto eu menciono. E esses alimentos, como visto, são compensatórios, não são alimentos de subsistência. Para compensar. Compensar o quê? Há quase 10 anos, a Apelante continua na gerência, na administração, desfrutando da empresa. Não foi partilhado, não foi dividido. Então, esses alimentos são para compensar. Ele pediu R$10.000, decisão inicial, e a juíza, Ticiane Muniz, não conheço, mas muito bem lançado, deve ser o pessoal já dessa geração que chegou agora há pouco, a Fortaleza, muito bem lançado, ela julgou parcialmente procedente, concedendo 4 salários mínimos. E com todas vêm ao doutor, não basta, não é uma pensão perpétua. A juíza tem sagacidade, inteligência, o espírito que deve ter todo juiz, fazer justiça, acima de tudo, ela condicionou esse pagamento até a dissolução da sociedade. Até que ela seja dissolvida, cada qual pega o seu quinhão, acabou, não tem mais pensionamento. Então, eu acho a questão... Tem outras questões pormenores, mas como gosta de dizer o nosso presidente, logo mais a gente assina os votos na íntegra e as partes de advogados verão todos os detalhes, desde a questão das preliminares, arguídas, né? Aqui, os outros aspectos, né? Se diz que a sociedade não está tão bem assim contabilmente, mas tem a parte, não trouxe em nenhum momento essa contabilidade. Bastava ter trazido aos autos. E toda a demanda tramitada não tem nos autos. A demanda dele, ao contrário, não deve estar numa situação muito confortável, não, que teve que dirigir o Uber, né? E depois teria aberto a empresa que, segundo alega, não deu êxito, não teve êxito, fechou e tal, e que realmente recebe aluguel de imóvel ainda por partilhar, vivendo em dificuldade. Então, eu estou, presidente, negando cumprimento ao recurso, mantendo todos os dispositivos da sentença recorrida. É meu voto. Agradeço, desembargador Abelardo. Como voto, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Pois não, presidente. Eu estava falando aqui com um colega desembargador, mas acompanhei o voto de Sua Excelência. Inclusive, já parabenizo aí o doutor advogado pela sustentação oral. Inclusive, eu até recebi aqui a notícia da doutora Jennifer, de que eu não estava registrado os meus votos no sistema provisório, e que o desembargador Abelardo é o relator, né? E eu olhei apenas um que eu não tinha analisado ainda, tá certo? E já informei para ela que considere como votado todos os processos de relatoria do desembargador. Não sei o que está acontecendo no sistema, e toda a sessão está ocorrendo isso. Vou até procurar falar com alguém da informática,
Mas o que é certo é que já está informado e já dito que eu votei em todos os processos de relatoria de Mardo Abelardo. Com relação ao que eu voto, se vê aqui que não há a litispendência apontada, né? Porque são diferentes tanto a causa tanto a... Peraí, só um minutinho. Primeiro. Tanto a causa como também os pedidos, eles são diferentes, eles são distintos, né? Então, não tem o que se falar em despendência, né? E os alimentos compensatórios, não tem como fornecê-los, né? Ou deferi-los, até por conta desse desequilíbrio patrimonial, equilíbrio patrimonial entre os ex-cônjuges, né? Que apenas um deles, como bem disse Sua Excelência o relator, no item 4, é quem permanece na posse, né? Então, e o equilíbrio patrimonial entre os cônjuges, que me referi, no caso aqui, é que, no momento, o desequilíbrio econômico-financeiro entre essas partes, né? Que dá na mesma coisa, né? Então, essa incapacidade financeira ainda precisa de provas e compete ao apelante demonstrar que os fatos impeditivos do direito do autor, na questão do ônus, né? Enfim, eu estou acompanhando, como já eu fiz no sistema provisório, o voto de Sua Excelência, o relator de Mardo Antônio Abelardo Benevides Moraes. Agradeço, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu. Cumprimento o doutor Van Basten pela sustentação oral, bastante objetiva. E, igualmente, eu acompanho o voto do eminente relator. E ressalto, desembargador Abelardo Benevides, que estamos aqui diante de uma verba alimentar de natureza eminentemente compensatória, que se dá quando, na separação ou divórcio do casal, um dos cônjuges permanece na gestão do patrimônio familiar, enquanto o outro nada recebe. E esses alimentos compensatórios visam apenas a equilibrar a situação daquele cônjuge que restou desprovido da gestão do patrimônio, até que se ultime a divisão desses bens, de maneira que o voto do eminente relator está irretocável e eu sigo integralmente e parabenizo o desembargador Abelardo Benevides pelo judicioso voto. Cumprimento mais uma vez o doutor Van Basten e proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes. Julgamento encerrado. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, doutor. Na sequência, o agravo de instrumento número 43. Agravo de instrumento número 43 da pauta do PJR. Agravante é Altex Representações Limitada e agravada Waters Technologies do Brasil Limitada. Pela parte agravante, a doutora Amanda Carla de Brito Pajeú requereu sustentação oral. A AB dela é 35.627. É isso, doutora? Exatamente, desembargador. Doutora Amanda, em primeiro lugar, meus respeitosos cumprimentos, eu indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto da relatoria já se encontra votada de forma unânime, no sentido de prover o recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, deferir a gratuidade processual requerida pelo cliente de Vossa Excelência, hora agravante, ok? Dispenso, sim, Excelência. Muito obrigada a É todos. isso mesmo, né? 43 da pauta. Só me certificar aqui para... É isso mesmo. Decisão reformada, recurso provido.
Então, anuncio o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer do agravo de instrumento para lhe dar provimento conforme o voto do relator. Julgamento encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 139, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, o apelante é Rosalina Lima, e a apelada é AS de Souza Lima Eireli, microempresa. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Samuel Igor de Paiva Salles, inscrito na OAB Ceará, sob o número 46.585-A. Boa tarde, doutor Samuel. Boa tarde, excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos. Inicialmente, cumprimento a colega da Câmara, em nome do desembargador-presidente, José Ricardo Patrocínio, aos demais desembargadores, estendo esse cumprimento. Em especial, ao desembargador-relator, doutor Antônio Benevides. Esse processo, excelência, ele se insurge na primeira vara civil da comarca de Caucaia, onde o apelado, uma empresa de direito privado, ingressa com ação de reintegração de posse em face à apelante, senhora Rosalina Lima. Nesse pedido, ele se insurge como uma posse nova. E o processo tramita no rito extraordinário, com, ao final, a sentença sendo de provimento parcial ao autor, que aqui está sendo o apelante. Daí, excelência, eu trouxe aqui alguns pontos onde, primeiramente, a apelante, a senhora Rosalina, pessoa bastante humilde, iniciou o processo sendo atendida pela Defensoria Pública e, durante o processo, a qual não lhe foi averbada, digamos assim, a gratuidade de justiça. Tanto que, na sentença, ela, além de condenada à perda do seu bem, digamos assim, também foi condenada a pagar aluguéis desde a data da propositura da ação, em 2019, até a sentença, em 2024. Também condenada a pagar honorários de sucumbência, de modo que, de forma preliminar, nessa apelação, solicitamos que Vossas Excelências entendam pela gratuidade de justiça, vez que a própria apelante ela é assistida pelo auxílio governamental, Bolsa Família, que demonstra sua incapacidade, sua insuficiência para arcar com tamanho ônus. No mérito, excelência, a apelante, como dito aqui anteriormente, ela inicialmente acompanhada pela Defensoria, ela participou de uma audiência de justificativa, sobre o pedido de reintegração de posse. Naquele momento, devido ao seu grau de instrução muito pouco, e por ter sido acompanhada à distância pela Defensoria, voltando aqui, essa audiência aconteceu em 2020, estávamos na época do Covid, e ela não conseguiu responder a todas as indagações lhe feitas sobre a questão do início em que ela adentrou nessa posse. Somente no decorrer do processo, já após constituída uma defesa particular, foram colocados à apreciação de Vossa Excelência algumas provas que demonstram que, na realidade fática, a posse da apelante iniciou 8 anos antes da posse indicada na petição inicial do processo. A senhora Rosalina Lima, casada à época, seu companheiro, adquiriram este imóvel
em forma de contrato verbal, e daí a gente junta provas de recibos de compra de materiais, juntamos também o pedido de ligação de energia do mesmo imóvel que aqui está sendo discutido, onde prova que ela realmente adentrou nessa posse desse imóvel em 2011. Em 2019, o apelado, né, a empresa AS de Souza Limeirelli, junta a petição à comprovação de sua propriedade. E daí vem a dicotomia das ações possessórias entre propriedade privada e a posse, né, para fins de utilização social. E, excelência, a verdade dos fatos é que a petição inicial do apelado, né, a empresa AS de Souza Limeirelli, ela não junta provas e elementos suficientes para que a magistrada de piso promovesse tal decisão. Os documentos juntados, além da questão da certidão cartorária, são 2 fotos, demonstrando o local onde seria essa propriedade, mas sem indicar que a mesma que foi ela que construiu determinado imóvel. Ao passo que a apelante, a senhora Rosalina, com as provas, né, novamente aqui eu peço atenção a isso, juntou provas de que estava nessa posse há muito mais tempo. As próprias contas de energia e o relatório fornecido pela empresa fornecedora de energia Enel demonstram que ela iniciou essa posse pelo menos no ano de 2012, 7 anos antes da aquisição da propriedade pela empresa aqui apelada. Diante os fatos, diante as provas trazidas e o apelo da senhora Rosalina, a defesa pede inicialmente que seja revista a questão da gratuidade de justiça em preliminar e, no mérito, que seja verificado que o rito ao qual o processo se desenvolveu não foi o rito adequado. Não houve possibilidade, por exemplo, da senhora Rosalina levar testemunhas que comprovassem, que corroborassem com essa tese de que ela iniciou a posse 7 anos, pelo menos 7 anos antes, né? E que, diante também as provas colhidas, né, inclusive, aí é um pedido subsidiário dentro dessa apelação, caberia inclusive a análise do uso capião, vez que esse é o único imóvel que a senhora Rosalina possui em sua vida e possui menos de 250 metros quadrados, ou seja, para fim de moradia. Mas o apelo aqui defendido é pela subversão do rito, seja revisto, e que dê oportunidade à senhora Rosalina, diante aos fatos e às provas apostadas, à apelação, de ter a possibilidade de comprovar que a sua posse se deu de forma ordeira e de forma pacífica aquele imóvel. E assim encerro. Obrigado, excelência. Doutor Samuel, e com a palavra o relator desembargador Abelardo Benevides. Agradecido, presidente. Renovo, forma usual, os cumprimentos a todas e a todos. E com destaque ao doutor Samuel, Obrigado, excelência. pela sustentação, a tribuna, imponderado. Como visto aí, mais uma ação, e hoje eu trago vários, que fizemos um pacote e reivindicatório, possessório, então, cada uma história, mas hoje nós temos vários, com sustentação e sem sustentação. Esta aqui é intentada pela empresa, arguindo que tem posse, tem propriedade e posse sobre esse imóvel e que teria havido uma invasão por vizinho. A ora apelante, senhora Rosalina, tinha um companheiro que teria o imóvel vizinho. E o companheiro falecido
e que teria realmente a posse do imóvel vizinho. E nos termos da sentença, da doutora Valdirene, após ouvir as testemunhas, ela menciona que ia abrir um buraco no muro e adentrar. Quando a empresa contratou pedreiros e tal, pessoas para trabalhar, já se depararam com essa invasão. Deu-se ação, a juíza processou a justificação, a senhora Rosalina realmente esteve presente na audiência, assistida pela Defensoria Pública, mas foi decretada a revelia dela, ela não apresentou defesa, daí porque ela está vendo, doutor, o rito poderia ser outro, ela não levou testemunho, porque ela foi declarada rebelde. E a revelia por si só, não, nós todos sabemos, não enseja a aceitação da pretensão inicial, depende dos outros elementos probatórios. E a parte aqui, a empresa trouxe aos autos. Certo? Documentos, testemunho, quer dizer, uma prova documental e testemunhal, que era proprietário e tinha a posse do imóvel e teria havido essa invasão. A tese arguída de Uscapião, não há prova, porque se argui que tinha uma posse anterior, mas essa posse anterior, pelos elementos dos autos, até pela identificação, seria do imóvel vizinho, não deste. Então, não há uma precisão necessária para reconhecer o suposto direito do Uscapião, que nós sabemos que pode ser arguído em matéria de defesa, para reevitar a ação possessória, reivindicatória que seja, mas que precisa de prova, inclusive da existência dessa prova da justa, no sentido mais amplo. Então, eu transcrevo aqui depoimentos de testemunha, né? E a jurisprudência da corte, a sentença da doutora Valdirene também eu achei muito bem lançada. É uma juíza muito experiente lá, eu a conheço há muitos anos, e experiente, tratou bem do assunto, ouviu testemunhas, decretou a revelia e, assim, acolheu o pedido da parte autora. Esqueci aqui, doutor Samuel, que, ao iniciar o voto, eu estou propondo à Câmara o deferimento da gratuidade. É tanto que lá, no final, ao impor os acréscimos, né, os honorários advocatícios recursais, eu estou tratando da suspensão da exigibilidade por ser a dona Rosalina beneficiária da justiça gratuita, reconhecida nesta instância. Então, meu voto é nesse sentido, presidente, conhecer e desprover o recurso. Agradeço. Como vota desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Não, senhor presidente, cumprimento aqui a norma, meus cumprimentos a doutora Sônia Maria Medeiros Bandeira. Tudo em Boa paz? tarde, desembargador Emanuel. Boa tarde. Vejo que a matéria aqui é bem simples. Essa apelada, ela tem o registro do imóvel nos respectivos cartório competente. Ela tem a posse demonstrada, né, a posse direta e legítima. E o que aconteceu aqui foi um ato impensado, possivelmente dessa senhora, e de ter esse ato que acaba se configurando em esbulho possessório, né? E como Sua Excelência, o relator Edmar Novelato falou, ela é revel, né? Então, você inicia, ela passa a integrar ou a fazer parte da relação processual quando a partir de sua presença, a partir da presença sua nos autos, né?
e o que não deixou de configurar o esbulho possessório, ou o que deixou de configurar o esbulho possessório, né? Então, também, como Vossa Excelência falou no item 6, que uma amostra de ânimos domini, exercício de posse pacífica, ininterrupta. Enfim, o caso é de conhecer, desprover, né, e manter o recurso e manter a sentença de primeiro grau. E é como voto. Agradeço, desembargador Emanuel. Na sequência, voto eu cumprimento o doutor Samuel Salles pela sustentação oral, mas, doutor Samuel, sigo integralmente o voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, pelas razões já declinadas e conforme suficientemente explanado no voto escrito, a que eu já tinha votado e agora confirmo. Proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator desembargador Abelardo Benevides Moraes. Julgamento encerrado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. A apelação civil número 205 da pauta do PJE, o advogado Caio Ítalo da Silva Alves, OAB Ceará 44.547, desistiu da sustentação oral. E o resultado ainda seria favorável ao cliente dele, já que falaria pela parte apelada e o recurso não está sendo provido. Seguindo adiante, chama a julgamento a apelação civil número 277 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Correia, apelante Lavras 1 Solar Energias Renováveis S.A., e apelada Regina Maria da Silva e outro. Relatoria do desembargador Correia, como eu já acabei de mencionar. Pela parte apelante, requereu sustentação oral. Doutora Thaís Carneiro Medeiros. Presente, excelência. OAB Ceará 45.135. Posso iniciar a sustentação, excelência? Sim. É claro. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, lhe concedo o prazo de até 15 minutos. Tá, obrigada. Thaís Carneiro. Isso. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa coluna da Câmara. Cumprimento os servidores presentes, os nobres colegas advogados e os demais que participam dessa sessão. Excelências, permitam explicar por que a apelação deve ser integralmente provida. Na origem, a gente tem uma ação de servidão administrativa, né, com o objetivo de constituir uma servidão para passagem de linha de transmissão de energia sobre o imóvel dos apelados. E também para declarar a suficiência do valor indenizatório que foi ofertado na petição inicial, acompanhado de um laudo. A divergência entre as partes foi somente sobre o valor da indenização. Enquanto a empresa, né, ora apelante, apontava uma indenização no valor de R$ 16.548,81, os apelados pediam valores que superavam R$ 400 mil. Em razão da divergência, foi determinada a realização de uma prova pericial. A prova pericial, né, o laudo que foi acatado em sentença, fixou o valor da indenização em R$ 96.834,40. Esse laudo foi acolhido em sentença, né, fixando este como valor devido de indenização, acrescido ainda de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, juros moratórios de 6% e correção pelo índice do IPCA. Excelências, a minha sustentação vai defender por que a sentença deve ser anulada ou reformada. Isso porque a sentença acolhe uma perícia que está aivada de vícios
E ao acolher essa perícia, traz para si os vícios que compõem essa perícia. Mas a gente tem que olhar também para a perspectiva de que o juiz não mandou a perícia ser corrigida, não mandou que o perito corrigisse essa perícia. E, ao não fazer isso, cerceia o direito à ampla defesa da apelante. E aí, sobre essa perspectiva em específico, é que a gente defende também a necessidade de anulação da sentença com retorno dos autos à origem, para que o juízo de piso determine a reforma do laudo pericial, né, ou a retificação do laudo pericial. E quais são esses vícios, né? Por que o laudo pericial está viciado? Quais são eles? Primeiro, a perícia se utilizou de um método diverso do tido incontroverso. Explico. Os apelados, né, que são réus, os proprietários da área, não impugnaram o método adotado pela apelante na empresa no cálculo da indenização. Se não houve impugnação, a gente tem que este método utilizado pelo laudo que acompanha a petição inicial como método incontroverso. Sobre matérias incontroversas, não deve recair prova pericial. Só que a perícia ignorou isso. Ela utilizou um método de cálculo de indenização diverso ao tido como incontroverso. Então, esse é o primeiro vício da perícia. O segundo vício é a utilização de critérios indenizatórios equivocados. Que critérios são esses? A perícia, ao fixar o coeficiente de servidão, falou sobre alguns critérios, né, para majorar e dizer qual seria o coeficiente de servidão. E esses critérios são perda de privacidade, efeitos psicológicos sobre a área próxima, restrição de culturas de pequeno, médio ou grande porte. Mas nenhuma das partes fala sobre perda de privacidade, sobre efeitos psicológicos e não há prova de cultivo na área da servidão. Então, quando o perito fixou um coeficiente de servidão superior a 50%, ele utilizou critérios que não foram trazidos pelas partes, inclusive baseando-se no cultivo que não existe no local. E o terceiro ponto que é apontado na apelação sobre os vícios do laudo pericial é a indenização fixada com base em fatos posteriores ao dano. Explico melhor. A servidão foi constituída em 2020, mediante tutela concedida pelo juiz de primeiro grau. Só que o laudo pericial utilizou dados do momento da perícia, que é posterior ao dano. Então, ao utilizar dados e informações posteriores ao dano, ele não observa que o valor da indenização tem que ser calculada no momento do dano, no momento da constituição da servidão. Então, excelências, esses são os 3 vícios que são apontados do laudo pericial e que maculam a sentença. Superados os argumentos pela reforma ou anulação da sentença, eu gostaria da atenção de Vossas Excelências para falar sobre os encargos que incidiram sobre a sentença. O primeiro deles é os juros compensatórios. A sentença fixou juros compensatórios em 12% ao ano. Só que os juros compensatórios eles só podem incidir quando há lucros cessantes comprovados. Ou seja, os proprietários da área têm que comprovar que teve uma perda de renda pela servidão. E isso não é comprovado. A área em que se instituiu a servidão, ela é terra nua. Ela não é utilizada pelos proprietários para auferir renda. Então, os juros compensatórios não deveriam incidir. Mas ainda que tivessem que incidir, ainda que se entenda pela incidência de juros compensatórios, eles não podem ser fixados em 12%. A gente teve o julgamento da ADI 2332, que limitou os juros compensatórios a 6% ao ano. Então, deve ser observado que os juros compensatórios têm que ser afastados ou, ao menos, minorados. E aí, excelências, me permitam trazer também um fato novo. Agora esfriou, viu, minha filha? Permitam-me também trazer um fato novo. No mês passado, a gente teve o julgamento do tema repetitivo 1300, deixa eu conferir só a numeração, 1368 pelo STJ. Esse tema, né, fixou uma tese que consolidou a Selic para aplicação da correção monetária e juros para a dívida civil.
Então, isso é um fato novo que aconteceu após a interposição da apelação, mas que deve ser considerado também, né, no julgamento desta apelação, na hora de se revisitar os encargos que incidiram sobre a correção monetária do valor da indenização. Então, trago esse fato novo também pedindo para que seja observado o tema repetitivo que tem força vinculante na hora de se fazer a reforma da sentença. Então, com isso eu encerro minha sustentação oral, pedindo pela reforma ou anulação da sentença e pela revisão dos encargos que incidiram sobre o valor indenizatório. Muito obrigada, excelências. A Câmara agradece, doutora Thaís. Com a palavra, o relator, desembargador Correia, para proferir o seu voto. Senhor presidente, renovando aí os cumprimentos. Doutora Thaís, né? Doutora Thaís, aí, pela sua sustentação oral, muito bem sucinta, né? Mas, senhor presidente, aqui trata-se de um recurso de apelação interposto em ação de instituição de servidão administrativa para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, na qual a área descrita na inicial foi declarada de utilidade pública. O apelante busca a anulação da sentença sob a alegação de cesseamento de defesa e, no mérito, a revisão do valor da indenização e a incidência de juros compensatórios. No presente caso, nós temos duas questões em discussão. Definir se houve cesseamento de defesa, em razão do indeferimento de novas diligências probatórias, e 2, estabelecer se é devida a incidência de juros compensatórios diante da ausência de comprovação de perda efetiva de renda em razão da servidão administrativa. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a direção do processo, cabendo-lhe determinar, de ofício ao requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não se configura cesseamento de defesa quando o magistrado julga a causa suficientemente instruída por laudo pericial fundamentado. É motivo pelo qual a relatoria indefere a presente preliminar. Inclusive, analisando aqui a manifestação da apelante no que se refere ao laudo pericial, não existe a petição, salvo engano, 3 ou 4 laudas, mas, posteriormente, ele pede, na manifestação, que haja uma audiência para esclarecimento do juízo, né? Mas, infelizmente, lamentavelmente, não demonstra que esclarecimentos seriam esses. Isso é no fechamento de sua petição. A servidão administrativa constitui direito real de gozo de natureza pública instituído sobre imóvel particular, mediante restrição parcial e permanente, fundada na supremacia do interesse público e destinada à execução de serviço público essencial. A indenização decorrente da servidão administrativa restringe-se aos prejuízos efetivos causados ao imóvel, não abrangendo o valor integral da propriedade, deve corresponder ao real e efetivo valor de mercado de restituição, em observância ao artigo 26 do Decreto-Lei 3365 de 1941 e ao princípio constitucional da justa indenização. O laudo pericial, amplamente fundamentado, com sucessivos esclarecimentos técnicos, satisfaz as exigências formais e materiais de validade e fornece elementos suficientes ao julgamento seguro, razão pela qual deve ser homologado. Os juros compensatórios têm natureza indenizatória e destinam-se a remunerar a perda de renda decorrente da emissão provisória na posse pelo ente público. Contudo, conforme o artigo
15A, parágrafos 1º e 2º do Decreto-Lei 3365, sua incidência exige prova da efetiva perda da renda ou demonstração de produtividade do imóvel. Na hipótese, inexistem provas de prejuízo produtivo ou perda de renda decorrente da emissão na posse, sendo indevida a incidência dos juros compensatórios, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF, ADI 2332, relator ministro Luiz Roberto Barroso, julgamento em 28/10/2020. Aliás, julgamento em 17/5/2018, e do STJ, julgamento do relator ministro Og Fernandes, em 28/10/2020. Recurso parcialmente provido, eminentes pares, lendo aqui a parte dispositiva. Assim, acolho a tese a fim de excluir da condenação a incidência de juros compensatórios, eis que indevidos na presente hipótese. Demais, mantenha-se a sentença em seus demais termos. É a proposta de voto, Excelência, que submeto à apreciação de Vossa Excelência, deixando de acolhimento, diante do acolhimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários fixados na sentença de primeiro grau. É o voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Carlos. Desembargador Abelardo Benevides, como voto? Acompanho a relatoria em tudo por tudo. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque, como vota? Pois não, senhor presidente. Eu também, o voto de Sua Excelência Relator está citando o artigo 26 da lei, Decreto-Lei 3.365, não tem como esquecer de 41, porque é exatamente a quantidade de dias do ano. E a douta advogada, ela reclama que da desatenção de em alguns pontos, ou algumas exigências dos artigos, salvo engano, 24, 25, 26, desse decreto, né, 3.365. Eu vou pedir vênias ao meu pré-claro e construir com o amigo desembargador Carlos Augusto, eu vou pedir vista para dar só uma analisadazinha. Então, eu estou pedindo vistas, senhor. Ok. Vista concedida ao desembargador Emanuel Leite Albuquerque, julgamento suspenso. Agradeço à doutora Thaís Carneiro pela sustentação oral. Obrigada, Excelência. Na sequência, recurso de reclamação, número 102 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, o reclamante é NEL Empreendimentos Imobiliários Limitada e a reclamada é Maria do Livramento Silva e outros. Pela reclamante, requereu sustentação oral o advogado Renan Vanderlei Santos Melo, OAB Ceará 22.873, que já se encontra na tribuna. Doutor Renan. Dado que o doutor Renan dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator é no sentido de prover a reclamação. Dispensa, Excelência. De maneira que compreendemos que Vossa Excelência não tenha mais interesse em sustentar. E eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, né, no sentido de conhecer e dar provimento à reclamação, conforme o voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Presidente. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Na sequência, mais algumas sustentações. Poderia suspender por 5 minutos? Poderemos. Esticar aqui as pernas. Suspender a sessão durante 5 minutos. Ok. Vou aproveitar para ir no